Sabe, a maioria das línguas antigas, elas simplesmente desaparecem com o tempo. Mas hoje a gente vai contar uma história diferente, uma história incrível e quase única, a de como o hebraico renasceu bem no meio da Idade Média. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa, né? Como é que uma língua que estava praticamente adormecida, usada quase só em rituais, De repente, não só volta à vida, mas volta com tudo, se tornando uma língua pulsante, usada para criar poesia, para desenvolver ciência e até como uma ferramenta de poder? é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Uma história sobre o encontro de culturas, sobre genialidade linguística e, acima de tudo, sobre o poder que as palavras têm de atravessar os séculos. Ok, para entender como essa mágica aconteceu, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo. Vamos ver qual era a situação do hebraico antes de toda essa transformação começar. E aqui está o ponto central da questão. Naquela época, existia uma divisão muito clara. De um lado, o hebraico, a língua sagrada. Era super reverenciada, usada nos textos sagrados, nas orações. Mas na vida real, no dia a dia, no comércio, na filosofia, o que se falava era aramaico e árabe. Ou seja, o hebraico era a língua da sinagoga, não da rua. Isso quer dizer que a língua dos profetas corria um risco gigantesco de virar um fóssil. Sabe, algo para ser admirado, estudado, mas não de fato vivo. Toda a sua riqueza expressiva podia simplesmente se perder com o tempo. E é aí que a história dá uma virada fascinante. O impulso para mudar tudo isso veio de um lugar bem inesperado: o incrível ambiente intelectual do chamado Renascimento Islâmico. Olha só essa citação, ela é fundamental para a gente entender o cenário da época. Basicamente, o que ela diz é que nunca na história se viu uma preocupação tão grande, uma verdadeira obsessão com a pureza e a correção da língua como naquele período. E esse ambiente era intenso. Havia um respeito profundo pela pureza da língua. Existiam centros de estudo super avançados. Aconteciam concursos de poesia acirradíssimos em público. E a nobreza, a corte, pagava uma fortuna para ter os melhores gramáticos e poetas por perto. Era nesse mundo que os estudiosos judeus estavam inseridos. Então, o que aconteceu? Vendo toda essa efervescência, esses estudiosos começaram a se perguntar: e se a gente usasse todo esse rigor, toda essa ciência na nossa própria língua? Foi aí que começou a ascensão dos filólogos hebreus. E a grande ferramenta para fazer isso foi a filologia, que, de forma simples, é a ciência da linguagem. A ideia não era só usar o hebraico, mas sim desmontar a língua, entender sua história, sua estrutura, suas regras, tudo. Era um estudo super sistemático. E como se faz para reviver uma língua? Bem, eles seguiram alguns passos. Primeiro, foram estudar com os mestres, analisando a fundo os métodos gramaticais do árabe. Depois, criaram as ferramentas, os primeiros dicionários e gramáticas de hebraico bem organizados. A partir daí, definiram as regras, como funcionam as conjugações, a sintaxe, a formação de palavras. E, por fim, levaram isso a público, com debates que ajudaram a criar um entusiasmo em torno da língua. E para se ter uma ideia da importância disso, ouve só o que o Abraham Ibn Ezra, um dos grandes nomes da época, disse: que quem tenta entender as escrituras sem dominar a gramática hebraica é como um cego andando no escuro. Para eles, a gramática era a chave para desvendar a profundidade dos textos. Certo, a base estava pronta. A gramática, os dicionários, tudo no lugar. E o que acontece quando se dá ferramentas novas para mentes criativas? A gente vê o resultado: uma era de ouro de poesia, poder e patronos. Com o hebraico revitalizado, a poesia explodiu em duas direções bem diferentes, mostrando uma versatilidade incrível. Foi para o mundo sagrado e também para o mundo secular. Primeiro, no campo religioso. A poesia sagrada, conhecida como Paiute, ficou super sofisticada. Ela era usada para enriquecer as cerimônias, trazendo novas camadas de emoção e significado, como nesse trecho que fala sobre o orvalho precioso. Mas olha, nem todo mundo gostou da ideia. Isso gerou um debate enorme. De um lado, os defensores diziam que enriquecia a fé. Do outro, críticos de peso, como o famoso Maimônides, achavam que esses poemas novos eram tolos e uma distração que podia ser perigosa. Agora, vamos para o outro extremo, a poesia secular. Dá uma olhada nesse trecho sobre uma batalha. É visceral, é forte.
O hebraico, que antes era a língua da oração, agora descrevia a guerra, a política, o amor, com uma força impressionante. Era uma língua com possibilidades completamente novas. E o que alimentava essa poesia secular? Dinheiro e poder. Nas cortes da Espanha muçulmana, os grandes líderes judeus se tornaram patronos, assim como os árabes faziam. Eles contratavam poetas para serem uma espécie de influenciadores, para cantar suas vitórias e enaltecer suas famílias. A poesia virou uma poderosa ferramenta de marketing político e pessoal. E essa Idade de Ouro teve seus grandes nomes. Figuras como Samuel ibn Negrela, que era ao mesmo tempo poeta e general. Salomão ibn Gabirol, um filósofo-poeta genial. E Eudá Relevi, o grande poeta do exílio. Eram homens de múltiplas facetas, verdadeiros gigantes intelectuais. Bem, chegando ao final dessa jornada, vamos refletir um pouco sobre o legado que tudo isso deixou. Uma herança construída com palavras que transformou uma língua sagrada em uma língua viva. Essa linha do tempo mostra bem como foi um processo longo. Começou lá nos anos 900 com as bases da filologia, nos anos 1000 a Idade de Ouro explode na Espanha, o auge da criatividade vem nos anos 1100 e nos anos 1200 esse legado todo se espalha pela Europa. Foram séculos para tirar o hebraico da estante e colocar no centro da vida cultural. Então, o ponto-chave aqui é que a fusão da tradição judaica com a ciência da linguagem árabe não só salvou o hebraico do esquecimento, ela o transformou por completo, dando a ele as ferramentas para se tornar uma língua literária moderna e vibrante. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que vai além do hebraico. Fica a pergunta: o que acontece quando as culturas não apenas entram em conflito, mas resolvem se combinar? Às vezes, o resultado é uma faísca de criatividade que ilumina o mundo de maneiras totalmente inesperadas.